E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje, vamos fazer um estudo aqui. Vamos fazer um retrato. Sabe que os meus retratos, quando vão nessa linha, onde eu uso pessoas com um visual mais único e mais específico, né? Eu tendo a ir para uma linha que vai mais para um visual mais divertido, talvez. Eu acabo exagerando. Uma linha mais caricata, né? Porque as pessoas têm feições diferentes, né? Cada rosto acaba sendo impactante de alguma forma, né? E é a oportunidade que a gente tem, né? De, enfim, visitar a anatomia, feições, características, né? Que cada pessoa tem, né? Então eu acho que é sempre a gente sair da pose do herói, do rosto do herói, da heroína, aquele super rosto, super bonitinho, super padrão. A gente tem a oportunidade de conhecer como as coisas são no dia a dia também. E também como a gente pode, de uma certa forma estratégica, observar elementos anatômicos do rosto, nesse caso específico que a gente está trabalhando, né? E aí a gente trazer isso e construindo isso, né, no nosso trabalho, na nossa reprodução, né? Então, aqui não vai ser diferente. Eu trouxe a imagem direto aqui no arquivo, né? Eu trouxe um arquivo mais na vertical, né? Porque eu quero depois usar todo esse espaço aqui para desenhar, né? Então, a gente vai fazer alguns pequenos sketches aqui em cima, coisas que a gente pode observar antes de começar, né? Eu acho sempre importante a gente fazer uma análise primeiro da imagem que a gente está observando, que a gente vai estar usando de referência, né? E aí, em cima disso, com base nisso, a gente pode construir a nossa ilustração, nosso desenho, tá bom? Então, vamos na sequência aqui falar um pouco sobre algumas coisas que estão acontecendo nessa imagem, como que a gente pode vir resolvendo ela durante o processo aí, durante a nossa produção. Então, que elemento que a gente está vendo aqui? Na verdade, a gente está vendo um rosto mesmo, né? Dessa moça aqui. E ele tá em meio que numa perspectiva, meio que virado para baixo, né? Então, se a gente tivesse um rostinho, né? Vamos fazer um rostinho melhor aqui, ó. Um rostinho, ele pode estar de frente pra gente, né? E a gente tem o olhinho, o lugar pro olho, o lugar pra boca, né? Um lugar pro nariz, um lugar pra boca. Mas nesse caso, ele tá virado mais para baixo, né? Então ele tem uma perspectiva acontecendo, né? O que mostra pra gente, por exemplo, essa linha aqui, né, do próprio óculos, né? Então ela tem essa linha que ela corta nessa direção e depois a gente tem uma direção pra cá, né, dos olhos, né? Então mostra que ela tá virada numa posição diferente mesmo, né? Dessa ela tá de 3 quartos e ainda o 3 quartos tá virado para baixo. Então a gente tem essa dinâmica, né, do rosto acontecendo, né? Apesar dela ter um rosto cheinho mesmo, né? Que ó, tem a gordurinha aqui, o queixinho, né? Tem ela é mais cheinha mesmo, né, essa moça, né? Então a gente tem esses elementos que ajudam a gente meio que conseguir observar. Então acho que a posição do óculos, ele estando em perspectiva aqui, né? Se a gente imaginar uma perspectiva, né? Se a gente conseguisse imaginar, né, que se fosse de perfil, a gente teria algo mais ou menos assim, mais ou menos assim, certo? Aqui os olhos em algum lugar, depois o nariz em algum lugar, boca, queixo, né? O músculo aqui do pescoço, tal. E a gente teria os óculos apoiados aqui no nariz, né? E aí a perna do óculos nessa direção que encaixa aqui atrás da orelha, certo? A gente teria algo mais ou menos isso. Mais ou menos assim, né? A gente teria a têmpora aqui, né? Enfim,
alguns planos que a gente poderia marcar, mas basicamente é isso. Então, primeira coisa é a gente conseguir analisar essa perspectiva aí, como que ela tá, né? Num segundo momento, a gente pode falar, por exemplo, da iluminação. A gente não tem uma iluminação, se a gente fosse fazer um exemplo aqui, a gente não tem uma iluminação que causa uma super sombra recortada por conta de uma iluminação direta, né? A gente tem uma sombra aqui, ó, ela é mais diluída, né? Perceba que tem um degradê daqui pra cá, né? Por conta que essa parte aqui do rostinho dela, né? Tem esse volume, cria essa sombra. Aqui a mesma coisa acontece, né? O queixinho aqui é a parte mais alta, né? Tem aqui a parte mais alta. E a gente tem o volume. E aí também, né? Por conta da luz vindo de cima, né? Uma luz que ela vem de cima. Porque a gente tem esses pontos aqui de iluminação. Ó, a mãozinha dela aqui tem luz aqui. Tem luz aqui em cima. Mais essa região da testa aqui, né? Mas aqui a gente já começa a ter um pouco mais de sombra, né? Então, a gente não tem uma luz, uma sombra marcada e uma luz forte, né? É tudo mais difuso, né? Então eu diria que a gente tem uma iluminação mais difusa. O que acontece muito provavelmente que ela tá num ambiente, vamos desenhar um ambiente aqui e ela aqui, né? Tipo, ela tá aqui assim, fazer o esquema. Ela tá num ambiente onde tem outras pessoas, certo? Que a gente vê que tem outras pessoas lá no fundo, né? Pela silhueta, pelas essas manchas, né? Então tem outras pessoas lá no fundo, num ambiente a céu aberto, né? E aí, a gente tem o sol lá em cima, no céu, em algum lugar, emitindo luz, iluminação, né? Só que a gente tem nuvens aqui, né? Nuvens encobrindo, né? O sol, né? Então, a gente não tem uma iluminação direta assim, dessa forma, causando uma sombra mais rígida e mais desenhada, né? A luz do sol ela vai passar, ela vai ser filtrada aqui pelas nuvens e pela atmosfera também, né? E aí a gente vai ter uma sombra bem mais, um volume, né? Bem mais difuso e bem mais suave. Não vai ser linhas duras, né? E ainda mais o rosto dela, né? Que tem mais esse visual mais redondinho, né? Então também isso vai contribuir para a gente enxergar isso, né? A gente conseguir encontrar como esse volume aqui, né? Então toda essa iluminação aqui nos nossos corpinhos aqui, ela vai ser mais difusa por conta dessa luz que está sendo filtrada, né? Pelas nuvens aqui. Vamos pôr nuvem para você lembrar que aqui é nuvem. Nuvem e aqui é o sol, né? E aí essa iluminação direta aqui, ela acaba sendo mais ou menos direta, certo? Tem outros fatores também, tá? Por exemplo, que aqui não mostra, não percebo muito isso, mas poderia ser, por exemplo, que dependendo das condições aí do ambiente que ela tá, condições da pele, né? Pode ser que, por exemplo, que ela tivesse num chão, embaixo aí de um chão que tem grama, por exemplo. Aí provavelmente nas regiões de sombra, né? Poderia ser que às vezes em algumas regiões, em alguns detalhes do corpo, ou enfim, também dependendo do tipo de material, né? Se é mais reflexivo ou não, poderia ser que a gente teria um pouco mais dessas cores acontecendo na personagem, né? Então é sempre bom a gente fazer uma observação, né? Ter esse olhar clínico, esse olhar mais investigativo, pra gente descobrir coisas e a gente vir aplicando elas depois, tá? Então, acho que no primeiro momento a gente entender ali a posição da cabeça dela,
porque isso vai influenciar como que a gente vai construir os volumes, né? E depois eu acho que as questões aqui de iluminação, né? Pra gente entender também, porque depois a gente vai trabalhar, claro, escuro, cores, né? Como que a gente vai desenvolver isso também. Tem alguns detalhes, é claro, que a gente vai confrontar eles em algum momento, né? Por exemplo, o cabelo dela em si, né? Ele tem bastante detalhes, né? A mecha, né? Ela não é uma mecha contínua, né? Ela tem uma mecha aqui pra cá, né? Ela tem um penteado complexo, né? Então a gente, de alguma forma, a gente vai ter que também simplificar isso na nossa pintura, né? Na nossa representação. Mas também a gente pode trazer algum grau de complexidade também, né? Pra trazer a ideia de que toda essa região aqui, né, você vê como que ela é bem complexa, né, bem, vamos falar assim, talvez eu até um ar meio bagunçado assim, né, meio fios fora do lugar, né, todo o cabelo meio despenteado em algumas áreas, né, então também é uma característica que a gente pode usar de uma forma estratégica para trazer esse visual, né, para personagem, né. A gente tem umas coisas bem interessantes no rosto dela. E a gente pode entrar nesse âmbito de agora sim começar a reparar, né? Uma orelha pequenininha. Vamos colocar uma cor aqui pra gente identificar, ó. Uma orelha talvez um pouco pequenininha, comparar. E aí entra naquele âmbito de que a caricatura ela sempre vai, não que isso seja um curso de caricatura, muito pelo contrário, mas como que a gente pode talvez realçar alguns pontos, né, estratégicos para contar uma história e ou trazer, enfim, mais uma coisa mais interessante pro trabalho, né? Mas você vê que uma orelha pequenininha, tem toda essa questão do rostinho dela que a gente sempre vai ter um rosto mais clássico, né? A gente sempre vai imaginar um rosto. Se eu desenhar uma base básica aqui com um queixo bem marcado e um queixinho, né? Em algum lugar aqui um narizinho, em algum lugar aqui uma boca, certo? Algo mais ou menos assim. E aí sobrancelhas. E aí, enfim, alguns detalhes aqui. A gente acaba idealizando algumas coisas. E aí na vida real a gente vê que elas existem e às vezes existem de algumas formas diferentes. Mas você vê, por exemplo, que essa linha aqui do queixo, né? Por causa da mandíbula. Se a gente imaginar aqui. Agora eu vou fazer em outra cor aqui, ó. Se a gente imaginasse que aqui tem um crânio, né? Mais ou menos. Os meus esquemas sempre vão ser mais ou menos, porque não é muita ideia, né? De ser 100%. Então é mais ou menos. A gente teria mais ou menos um crânio, uma mandíbula mais ou menos aqui assim, certo? Então a gente teria, né, essa linha aqui, né, esse ângulo. E aqui ela meio que se perde, né? Porque ela é bem, o rostinho dela é bem cheinho, né? Então é uma parada que se perde. O queixo também é mais redondinho, né? Não é um queixo mais quadradinho, mais reto, né? A própria boca dela é bem pequenininha, né? Às vezes a gente tende a fazer lábios carnudos. Porque às vezes até se a gente for ver livros de desenho, né? Sempre os exemplos acabam sendo mais assim mesmo. Até para, acho que exemplificar melhor algumas questões de anatomia que existem, né? E aí a gente tem um lábio bem pequenininho, comprimido ainda de perspectiva, né? O lábio superior e inferior bem esmagado, né? Então a boca dela virou um traço praticamente, né? Coisa bem diferente, né? Um nariz bem redondinho, pequenininho também, né? Então a gente tem coisas assim acontecendo, né? Se a gente for falar em proporções, né? Que a gente vai poder exagerar, por exemplo, né? Um nariz bem pequeno, uma área de nariz pequeno, boca pequenininha, orelha pequenininha. Um cabelão, né? Você vê que ela tem bastante área de cabelo aqui, ó. E aí já começo a pensar numa estratégia
visual que a gente vai poder utilizar no nosso trabalho, ó. Tem bastante área de cabelo. Elementos do rosto bem pequenos, bem reduzidos. E aí as massas do rosto dela são mais chamativas, né? Então ela tem aqui no pescoço, no queixo, na própria boca aqui. Tem umas massas acontecendo, ó, uns volumes, né? O óculos também é bem chamativo, bem grande, né? Então a gente vai poder usar isso de uma certa forma estratégica mesmo, assim. Exagerar algumas partes, mais ainda, né? Para deixar a imagem mais dinâmica, mais divertida, mais interessante. Talvez a mãozinha. A gente pode até pensar em não fazer a mão, em fazer só ela, mas talvez a gente possa fazer uma mãozinha pequenininha, né? Uma mão menorzinha aqui, um pulso aqui assim, né? Mas a gente pode começar a entrar nesse âmbito, né? De pensar como que a gente pode vir desenvolvendo a imagem, né? Aqui, nessa imagem em específico, nessa referência que a gente tem, o óculos meio que corta em cima dos olhos dela, né? Aí também pode ser que a gente mude um pouco isso, ou coloque esse óculos mais para cima ou mais para baixo. Pode ser uma alternativa. Durante o nosso sketch a gente pode decidir isso, né? Talvez a gente possa fazer um sketch sem o óculos. E aí depois a gente pode fazer o óculos em um layer separado. E a gente pode mexer aqui, mudar proporções, enfim, para ajudar a gente a desenvolver melhor a posição, né, desse elemento aqui no rostinho, né? Porque a gente vai ter uma grande área que vai ser o rosto e aí em cima dessa área a gente vai ter esse outro elemento aqui, né? Que é o óculos, que por si só também tem um charme diferenciado, né? Pro cenário em si, a gente pode o que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode fazer umas manchas igual a gente tem aqui mesmo. Algo mais abstrato. Com cores, talvez pensando mesmo que são pessoas, né? Então eu vou ter esse tom aqui. Vou ter esse tom aqui, essa cor, né? Eu acho que a gente pode meio que fazer algo mais parecido, mais pincelado, mais abstrato mesmo, do jeito que a gente enxerga lá, né? Eu acho que é isso. Algumas tem outro detalhe também aqui é a própria lente, né? Tem essa questão dos materiais, né? Então a gente tem uma distorção aqui acontecendo, a gente pode trazer isso, né? A gente tem aqui o rosto lá atrás, depois a gente tem uma distorção aqui diferente, né? E a gente tem um reflexo também, né? Algumas diferenças aqui que a gente pode também trazer, né? Então, tudo que nesses 15 minutos que a gente está falando aqui dessa referência, são coisas que a gente pode ver e a gente deve, né, com certeza, ter em mente. A gente pode fazer esse tipo de estudo igual eu fiz, a gente pode verbalizar igual eu tô fazendo, porque isso vai ajudar a gente a enxergar de uma certa forma melhor, né? Algumas questões que vão ser importantes e vão influenciar bastante a gente no desenvolver do projeto, né? Dessa ilustração aqui. A gente pode falar, por exemplo, do cabelo também, né? A gente falou do cabelo, mas talvez o movimento que ele tem pra cá, né? E depois ele desce pra cá, né? Então, é sempre importante, eu acho muito importante a gente fazer essa prévia para depois a gente vir desenhando. Vai ser muito mais fácil e muito vai ter, eu acho que sempre vai trazer mais clareza pra gente, tá? Então eu sempre indico de fazer esse momento rabisco aqui em cima da imagem, vai pensando, traduzindo as coisas que você está enxergando, né? É, que aí eu acho que acaba, pô, ajuda demais aí durante o processo. Aqui na mãozinha, é uma mãozinha em perspectiva, né? Na hora da gente desenhar, ela vai ficar bem esquisita mesmo, né? Porque normalmente a gente desenha a mão e a mão vai estar sempre numa pose, né? Meio clássica, né? Meio assim, ou vai ser a palma da mão, né?
se amostrandinha assim e tal, né? E aqui ela tá em perspectiva, né? Então você vê que a gente tem um volume diferente aqui, né? Ó. A gente tem outro volume diferente aqui e às vezes isso até acaba ajudando assim, às vezes é até mais fácil a gente fazer desse jeito que a gente tá enxergando do que às vezes se a gente estivesse fazendo uma pose mais comum, né? Mas olha só, esse dedo aqui como que ele fica, né? Coçando aqui atrás da orelha ou atrás do cabelo ou ajeitando aqui o cabelo, né? Mas se eu tirar isso daqui, o desenho em si ficou bem esquisito, ó. Né? E eu tracei por cima do que a gente tem aqui já, né? Então, eu acho que isso vai ser um ponto positivo na hora que a gente for desenhar. A gente não vai sair uma mancha, vai sair um negócio bem esquisito e vai estar beleza. A gente não vai se preocupar muito aí, não, nessa parte. Eu acho que vai ficar legal de qualquer forma. Vai ficar entendível, no mínimo, né? Então, na sequência, a gente vai começar. Eu sempre gosto de trabalhar em layers. Cada layer vai ter o seu papel, a sua função, né? Então eu posso começar com algo bem simples, bem rabiscado, depois a gente vem traduzindo um pouco mais isso e depois a gente vem refinando de uma forma mais certeira para ajudar a gente durante a pintura aí. Então, um rabiscão, a gente vem limpando melhor esse rabisco, né? A gente tem esse artifício aí dos layers, né? Então, acaba ajudando o processo. Beleza? Então, na sequência, a gente vai começar o nosso desenho baseado nessa referência.